Deus é bom demais. E amados, eu sei que hoje é um culto um pouco diferente. E nesse culto, amados, a gente tem algo que todos os anos a gente tem feito. É que onde todos os pastores, eles têm ministrado, os pastores que estão aqui em João Pessoa, né? Porque o pastor Giacomo não está, mas ele está chegando agora de noite, né? O pastor Estênio está trabalhando. Então, vocês vão sentir a falta de alguns pastores, mas é porque eles não puderam estar aqui hoje. Mas eu vou começar ministrando, depois vai o pastor Marcelo, depois o pastor Cirilo, depois o pastor Ricardo e por último o pastor Tiago, que a gente acabou de pegar de surpresa ele aqui também, que ele também vai trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa vida. Então são palavras breves, mas essa palavra, amados, entende, é Deus tratando comigo e com você. Amém? Eu queria que você pudesse abrir comigo aqui em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Que diz assim, amados: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Então, amados, durante esse ano, como também anos anteriores, eu tinha escutado de várias pessoas dizendo que o Evangelho é como se fosse uma muleta. Rapaz, o Evangelho é para aquelas pessoas que são deficientes, que não conseguem chegar a algum canto. Então eles usam o Evangelho para poder tentar ser alguém nessa vida, para poder suportar algumas coisas. Isso na verdade é como se fosse uma desculpa, como se o Evangelho fosse algo que realmente ele não é aquilo que ele é. Mas nós sabemos, amados, principalmente eu e você que conhecemos a Deus, que isso é uma grande mentira. Que o Evangelho, amados, não é uma muleta para mim e para você. Porque se o Evangelho fosse uma muleta, né, dessa forma com que os ateus, eles tanto falam, eu não poderia viver tudo isso que eu já vivi durante todo esse tempo. Porque, amados, há uns anos atrás, eu creio que a maior parte das pessoas aqui sabem com relação a isso. Mas a minha filha, ela foi acometida de H1N1. Isso há mais ou menos, ela tinha de 4 para 5 anos de idade. Obrigado, Marcelo. E o que é que acontece, amados? Ela estava à beira da morte, ela já não andava mais, ela não falava mais. As pessoas que chegavam perto de nós, amados, era apenas para nos acalentar, de dizer, olha, a vida é assim mesmo, a gente nasce com a única certeza que um dia a gente vai morrer. Mas, amados, o Evangelho ele não é uma muleta, o Evangelho ele é vida. E sabe, amados, cada vez que as pessoas chegavam perto de mim, perto de Rita, para tentar nos acalentar com uma mentira, a gente falava a verdade. A gente dizia, não, ela não vai morrer. Ela vai viver e ela vai contar a glória de Deus na vida dela. Muitos anos, amados, a minha tia, que reside lá em Campina Grande, ela nunca tinha ligado para mim. Mas ela ligou e ela tentou me conformar, dizendo, mas Eduardo, eu sei que é difícil se conformar com isso. De uma criança com 4, 5 anos de idade vir a falecer, mas meu filho, se conforme com isso. E eu disse para ela, tia, eu não vou me conformar, porque eu conheço um Deus verdadeiro, um Deus que muda as situações. E assim, tia, como eu disse para várias outras pessoas, eu vou dizer para a senhora também, Isabela, ela não vai morrer, mas ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. E amados, quando a gente fez uma oração, eu e Rita, que eu creio que foi a oração mais breve que a gente fez na nossa vida, que foi, seja curada no nome de Jesus. Aonde uma criança que não andava, não falava, ficava deitada o tempo inteiro, parecia que já estava morta. Mas, amados, o nosso Deus escreve um final feliz para a nossa história. E mesmo que as pessoas tentem te convencer que o Evangelho é uma muleta, porque eles não acreditam num Deus verdadeiro, eles acham, amados, que a gente é um bando de abestalhado, como diz lá em Campina Grande, sabe, de pessoas tolas que não sabem no que creem, mas nós cremos numa verdade, uma verdade que mudou a vida da minha filha, uma verdade onde transformou morte em vida, porque hoje ela está aí, Vivinha da Silva, com 15 anos de idade, linda, maravilhosa, parecida com a mãe. Mas de uma coisa eu lhe digo, amados, esse Evangelho, ele não é uma muleta, ele é vida para a nossa vida.
E sabe, amados, há quanto tempo a gente escuta isso, as pessoas dizendo, não, vocês estão sustentando em quê? Num Deus que é um Deus de faz de conta. Não, amados, nós sustentamos num Deus que mudou a nossa história. Porque há 2020 anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dividiu a história quando veio aqui, nessa terra, para morrer no meu e no teu lugar. Porque nós vimos, amados, a história, quando alguém preenche um cheque, até um ateu, ao preencher o cheque, ele tem que dizer que Jesus Cristo, ele veio aqui. E, amados, esse ano, eu creio que não foi um ano tão simples, mas foi um ano, amados, que nós podemos provar do poder de Deus na nossa vida. Porque, amados, eu trabalho no comércio e eu sei do que a gente passou. Eu sei, amados, de você olhar para um lado e para o outro e dizer, rapaz, não tem mais dinheiro, não tem mais como pagar as pessoas que trabalham conosco, e a gente vai viver de quê? E alguém chegou para mim lá no trabalho e disse, rapaz, pelo menos vocês têm esse prédio, né? E eu pensando comigo, mas eu não como tijolo, eu não como nada, cimento, essas coisas para mim não serve. Se não entrar dinheiro, eu não tenho como pagar as contas, nem muito menos comer. Mas, amados, o nosso Deus é um Deus que muda as situações. Porque esse evangelho, amados, ele não é uma muleta, ele é uma verdade. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, amados, é Deus se revelando, se mostrando para mim e para você que Ele é um Deus que muda as situações, que escreve um novo final para a minha vida e a tua vida também. Porque, amados, Deus começou a mover cada peça do lugar, ao ponto, amados, da gente, em vez de passar fome, a gente estava dando dinheiro emprestado, não a juros, mas emprestando dinheiro para aqueles que não tinham, de dizer, olha, está aqui uma oferta para você. Por causa de quê, amados? Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Se você perguntar, Eduardo, tu tinha dinheiro para pagar a escola dos teus filhos? Não, não tinha mais. Eduardo, tu tinha dinheiro para pagar o cartão de crédito? Também não tinha mais. Eduardo, tu tinha dinheiro para pagar os funcionários? Também não tinha mais. Eduardo, tu tinha que fazer o quê? Eu só poderia, naquele momento, naturalmente, era chorar. Mas, amados, eu conheço um Deus que não é um Deus de muleta, mas é um Deus verdadeiro. E as pessoas começaram a... Se você perguntar, Eduardo, saiu colocando outdoor, gente, por favor, manda uma oferta que eu estou precisando, eu não tenho como pagar a escola dos meninos. Não, amados, a gente não anunciou para ninguém, a gente conversou com aquele que resolve as situações. Porque, amados, o evangelho que nós servimos, o Deus que nós servimos não é um Deus de faz de conta. O evangelho não é uma muleta, ele é o poder de Deus, que transforma a vida daqueles que creem. E começou a chegar dinheiro do norte, do sul, do leste, do oeste. E, amados, em vez de a gente guardar, sabe o que era que a gente fazia? Senhor, esse dinheiro é para o quê? É para plantar? A gente plantava. Mas também, amados, uma coisa que é certa. Deus mudou a nossa sorte. Deus mudou a nossa sorte. Se você me perguntar, o evangelho é uma muleta, como esses ateus, eles tanto falam. Não, mas que até na morte a gente está ganhando. Sabia, mas que muitas vezes o povo vive dizendo por aí, rapaz, para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas no evangelho, até na morte tem jeito. Porque eu posso estar fechando os meus olhos aqui nessa terra, mas eu vou estar abrindo os meus olhos diante do Senhor, aonde não há dor, aonde não há pranto, aonde todas as lágrimas são enxugadas por Ele. Então, mas até no meio da morte a gente é mais do que vencedor. Então, amados, não fica com aquilo que o mundo quer nos ensinar, de dizer que nós somos tolos, porque estamos servindo um Deus de faz de conta. Não, amados, nós podemos provar pela palavra de Deus e até na nossa própria vida, que o Deus o qual nós servimos, não é um Deus de muleta, mas é um Deus verdadeiro. Um Deus que muda a nossa sorte, que escreve um final para a nossa história. Não um final que o diabo tanto desejou, mas um final que ele deseja. E qual é esse final, amados? É um final aonde a gente, em vez de sair empobrecido, a gente sai enriquecido. Em vez de ser escravo, a gente sai livre. Sabe por causa de quê? Porque o nosso Deus, amados, não é um Deus de faz de conta. Nós não servimos a um Deus de pedra, nem um Deus de madeira, mas um Deus que fala. E escuta o vento do Espírito soprando essa noite e dizendo, não desiste daquilo que Deus tem preparado para você. Porque aquilo que Deus preparou para você, amados, acontece. Já está preparado. O diabo, ele tenta armar o mau barraco. Para quê? Para que você tire a atenção daquilo que merece a atenção, para você dar atenção a uma mentira. E, amados, e o diabo merece a nossa atenção? Não, amados, ele não merece. Nós temos muito mais.
Nós temos um Deus, amados, que é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, em vez de muleta, se a muleta é tudo isso, me entenda bem isso que eu vou falar. Se a muleta é tudo isso que a gente tem vivido, então, mas é bom a gente andar de cadeira de roda. Por favor, entenda bem o que eu estou falando. Se eles estão dizendo que tudo isso que nós vivemos é uma mentira, é uma muleta, é algo que a gente está usando para conseguir chegar em algum canto, porque a gente somos pessoas debilitadas, então, amados, é melhor a gente andar de cadeira de roda, porque a gente vai voar muito além. E a gente vai viver, amados, dias gloriosos sobre essa terra. Porque você vai ver as manifestações e o poder de Deus sobre a tua vida. Por causa de quê? Porque a palavra assim nos diz e Deus assim se revela. Um Deus que faz muito mais. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, apenas está começando. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Dias de glória e poder sobre essa terra. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais, amados. Então se prepara, amados, que como diz na minha terra, lá em Campina Grande, se você não entender a palavra, eu vou traduzir para você, a tua vida vai ser um pipoco. E sabe o que é um pipoco, amados? É pretérito mais do que perfeito, é na quinta ou sexta pessoa do singular. Se você olhar, amados, vai estudar português que você vai entender isso. E você vai ver, amados, que pipoco significa que tua vida vai ser uma vida de sucesso. Mas é por causa de você, não é por causa que Deus habita em você. E por causa disso você vai ver as coisas acontecerem. Amém? Então, amado, se prepara que 2020 está indo, mas 2021 está chegando. E Deus, Ele é contigo em cada momento do teu dia a dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é contigo, valente. Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Empolgados, animados, na fé, amém? Tem um texto lá em Tito, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que está em Tito 2, capítulo 2, versículo 2, é uma pequena frase que Paulo diz quando está escrevendo para Tito, que me chamou a atenção, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, amém? Quando ele fala assim: ensina aos homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, e sadio na fé, no amor e na perseverança. Essa parte, sadios na fé. Eu queria perguntar para você, como tem estado a tua fé? O que é que você tem feito com a tua fé para torná-la sadia, para entrar num novo ano que se aproxima? Amém? Sabe, amados, é possível nós entendermos um pouco sobre fé e estarmos vivendo de forma errada com a fé que nós aprendemos. É possível nós invertermos as coisas e vivermos uma vida, ou seja, uma fé não tão sadia ou não sadia, como a Bíblia nos manda a ter uma fé sadia. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual é o teu maior presente, a maior bênção que você recebeu? Chama-se a tua salvação. A minha e a tua salvação é a maior bênção que nós recebemos. Amados, não foi comprada com dinheiro, o homem não pode comprar, a riqueza terrena não pode comprar, não pode ser trocado por bens. Foi necessário Deus se fazer o homem, descer essa terra, viver uma vida impecável, cumprir todos os requisitos e exigências da justiça, morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ser salvos. Para que nós pudéssemos ter direito a uma eternidade de glória, não de sofrimento. Então, a nossa maior riqueza, o nosso maior bem, a nossa maior herança, aquilo que nós mais temos de valor, chama-se salvação. E o resto é resultado dessa salvação. Quando você entrou nessa salvação, abriu-se um caminho de bênçãos para que eu e você pudéssemos desfrutar, mas que a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, o motivo da nossa caminhada, do nosso esforço, seja viver esta salvação. Aleluia! Está nessa salvação, viver essa salvação, e o resto será consequência dessa salvação. O pastor Eduardo falou algo que é bíblico e o mais correto: até na morte nós ganhamos. O crente não perde quando morre, ele é promovido. Mas sabe, irmãos, existem muitas pessoas que estão apavoradas com medo da morte.
Existem muitas pessoas que estão apavoradas com medo da morte. E sabe, deixa eu dizer para você, não é para nós como igreja temer. Não é para mim nem para você como igreja viver em temor. Não se choque com isso, porque isso é a realidade. Você não via os discípulos com temor diante da morte. A primeira surra que eles levaram, eles voltaram para o templo cheios de alegria, porque se acharam dignos de apanhar por conta do Evangelho. Então você não via uma igreja em temor, você via uma igreja ousada na sua salvação. Uma igreja ousada na sua fé, uma igreja ousada em cima daquilo que ela abraçou, em cima daquilo que ela recebeu. Jesus falou lá em Mateus que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a sua igreja. Deixa eu perguntar algo a você, é você quem vai até a porta ou é a porta que vem até você? Somos nós que vamos até a porta. Não é o inferno que tem que vir até nós, nós temos que ir até a porta do inferno e botar de dentro a baixo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então sou eu, igreja, caminhando e desfazendo as obras do diabo. Sou eu, igreja, caminhando e dando testemunho da minha salvação. Sou eu, igreja, caminhando e dando testemunho da minha fé. Sou eu, igreja, caminhando e dando testemunho da grandeza e do poder do Deus que eu creio, do Deus que eu sirvo. Deixa eu dizer para você, não sei, ontem eu assisti, não sei se por isso que veio esse exemplo. Aqui alguém já assistiu aquele filme de Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, joga uma teiazinha, né? E assistiu esse filme. E eu estava aqui, durante o louvor, orando um pouquinho, enquanto era ministrado, e veio aquela passagem que morte e vida está no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Sabe, essa morte e essa vida que está no poder da nossa língua, ela tem o poder de nos levar ou nos paralisar. Aquilo que você fala, aquilo que você medita, aquilo que você traz para a sua vida, tem o poder de te colocar para frente ou de paralisar você. Tem o poder de nutrir a sua fé ou paralisar ou tornar a sua fé deficiente. É como o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, para chegar a um lugar, ele joga a teia e é puxado por aquela teia. O que é que isso quer dizer? Lance a palavra e a palavra vai puxar você, meu querido. Lance a promessa e a promessa irá colocar você no lugar desejado. Lance a promessa e a promessa irá levantar você, irá levantar a sua fé. Aleluia, lance a promessa. Sabe, queridos, outro texto, outro exemplo que eu quero trazer para você, é o exemplo de Davi. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 17, que Golias subiu a afrontar o exército de Israel, e ele fazia isso 2 vezes por dia durante 40 dias. De manhã Golias chegava e dizia assim: ei rapaz, dê-me um homem que possa pelejar comigo. Se este me ferir, nós serviremos a vocês. Agora se eu ferir, vocês não servirão. O pessoal olhava para a estatura, tamanho, sua armadura, seu histórico. Não tinha uma atitude, ficavam em silêncio. Durante a tarde, Golias aparecia novamente e dizia assim: ei, não tem ninguém aí não? Dê-me um homem que possa pelejar comigo. Se ele me vencer, eu serei servo de vocês. Agora se eu vencer, vocês serão nossos servos. E as pessoas continuavam ouvindo e atentando para aquela voz de Golias. E aquelas palavras de Golias paralisou aquele povo. Por que não paralisou Davi? Porque Davi estava no campo com as ovelhas de Salmodiano. Estava falando da grandeza do seu Deus. Os ouvidos de Davi estavam tampados para aquilo que Golias estava falando, enquanto Davi estava liberando a palavra, exaltando a grandeza do seu Deus, dia e noite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi não estava dando atenção ao que Golias estava falando. Davi não estava prestando atenção àquelas palavras, não estava prestando atenção a nada daquilo. O que Davi estava fazendo, estava trazendo a sua memória, a sua lembrança, a aliança do seu Deus, a grandeza do seu Deus, o poder do seu Deus. E qual foi o resultado, queridos? Quando Davi se deparou com Golias, que ouviu aquela afronta, ele teve uma resposta. A fé dele estava sadia, a fé dele estava nutrida, a fé dele estava fortalecida. Como foi que ele fez isso? Com o Senhor, meditando na sua lei, dia e noite, salmodiando, confessando quem Deus era. Aquilo que você ouve e aquilo que você fala tem o poder de neutralizar ou levantar a sua fé, amados.
Aleluia. Então, como é que eu posso fazer, pastor, para que minha fé esteja sadia, para que minha fé venha estar realmente num bom nível, para que eu possa viver algo novo no próximo ano, para que eu possa estar melhor no próximo ano? Medite na palavra do Senhor. Fale da palavra do Senhor. Que a palavra esteja diante de você, de dia e de noite. Que a palavra esteja na sua boca, que a palavra esteja no seu coração, que os seus ouvidos estejam inclinados à palavra. Isso vai tornar a sua fé sadia. E Paulo fala isso em Tito 2, Paulo fala isso em Tito 1, sobre ter uma fé sadia, uma fé alicerçada, uma fé estruturada, uma fé inabalável. E enquanto eu meditava nisso, veio um exemplo que eu vivi. Eu estava fazendo um rema na época, e tinha um senhor de uma religião, a qual essa religião não permite que os seus fiéis, nem eles doem sangue, nem eles recebam sangue. E aquele senhor estava morrendo, e ele não queria, tomar sangue, por conta da sua fé. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo daquilo, eu nem conhecia ele, eu fiquei sabendo daquilo, e eu fiquei, sabe, quando você fica instigado, disse, rapaz, eu vou lá. Eu disse, tem como a senhora me levar até a casa? Ela disse, tem. Quando me colocou diante dele, que eu abri a Bíblia, falei, olha, Tiago disse que a oração da fé salvará o enfermo, eu mostrei a palavra, ele disse, mas eu não quero oração. Eu não quero sua oração. Por conta da fé dele, da religião dele. Então ele morreu em cima de uma convicção. Eu não tomo sangue, eu não dou sangue, eu não quero sua oração, porque a sua religião para mim não é correta. Você entende o que é uma convicção que ela faz? Eu te pergunto, será que nós não podemos ter convicção na verdade? Será que nós não podemos acordar de manhã e dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma? Será que nós não podemos fazer isso? Será que nós não podemos ter uma convicção na palavra ao ponto de obedecê-la em qualquer circunstância? Sabe, queridos, Deus tem prazer sim na tua alegria, Deus tem prazer sim na tua prosperidade, mas o maior prazer de Deus está na obediência a Ele e a sua palavra. E eu vou te dar outro exemplo para encerrar. Eu nem olhei o tempo, mas eu creio que já passou um bom tempo. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus trata com Abraão, nós sabemos que a história de Abraão foi uma história de crescimento contínuo de fé. Muitas vezes ele vacilava, Deus ia e corrigia, até que ele chegasse no nível perfeito. Quando ele recebe a herança, quando ele recebe a promessa, quando ele tem Isaac em seus braços, quando ele começa a sonhar o que seria Isaac, o que seria a sua descendência, quando ele começa a tocar naquilo que Deus falou, se tornou real, é real. O que Deus prometeu se cumpriu. Deus disse, me dá teu filho, oferece-lhe a mim sacrifício. Olha só, o homem já está velho, foi pai com 100 anos. Vamos supor que Isaac já fosse um rapaz, um adolescente, vamos supor que Abraão já tivesse uns 115, 120 anos. Um homem idoso, de idade, terminando seus dias. E Deus pede tudo de Abraão, que é o seu Isaac. Abraão, me dá o teu sonho, me dá a tua glória, me dá a tua vida, sacrifica, coloca ele no altar para mim. Irmãos, é forte. É o tudo. É a sua vida, é o seu sonho, é aquilo que você viveu, é aquilo que você passou dias e noites acordado, é aquilo que você investiu tempo, é aquilo que você muitas vezes chorou, é aquilo que muitas vezes fez você passar noites em claro, fez você ficar debatendo, será que não vai acontecer ou não? Me dê o seu Isaac, me dê a sua vida, me dê a sua glória, me dê a sua descendência. Irmãos, entenda uma coisa, quando se tira uma vida, não apenas uma vida, é uma descendência que vai embora. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Se minha vida fosse tirada, eu com, 18 anos, 19, 20 anos, não tinha sido tirada da minha vida, a minha descendência. Não existiria Débora, não existiria Natã, não ia existir os filhos de Débora, não existiam os filhos de Natã, porque foi tirado uma descendência por meio de ter tirado uma vida. Então, quando Deus diz a Abraão, me dá teu Isaac, era o povo de Israel em peso. Era a sua descendência. E diz a Bíblia que quando Abraão prepara tudo e levanta o cutelo para imolar o menino, o anjo brada, diz, Abraão, não toque no menino, fala, apresenta o cordeiro, mas ele diz, porque você fez isso, porque você me obedeceu, vou te abençoar grandemente. Sabe, a alegria de Deus da obediência. Sabe por que você me obedeceu? Porque você anulou a si mesmo para me obedecer. Porque você, diante da circunstância, você pesou tudo e disse assim, mas vale obedecer a Deus
eu vou te abençoar grandemente. Aleluia! Eu vou te abençoar grandemente. Sabe, queridos, existe algo que nós temos que fazer. Existe algo que é responsabilidade minha e responsabilidade sua. Essa parte de nos tornarmos sadios na fé é nossa responsabilidade. Essa parte, nós investirmos tempo, né, nutrindo, trabalhando por nossa fé, é nossa responsabilidade, queridos. Eu vou dizer uma coisa a você, a tua maior ferramenta de vida aqui nessa terra não é o dinheiro que você tem, não é a inteligência natural que você tem, a tua maior ferramenta de vida é a tua fé. O pastor Eduardo contou um exemplo da filha dele. Dinheiro resolvia? Não, irmãos. Dinheiro não resolvia mais. A sabedoria humana parou, mas a fé fez um milagre. Amém? A fé fez um milagre. Então, a maior ferramenta que você tem nessa terra para você viver chama-se fé. Ela te protege, ela te guarda, ela te livra, ela te prospera, ela te guarda em paz, ela traz segurança, ela te dá sono, te dá noites tranquilas, ela te faz descansar. Fé. Por isso, sejamos sadios na nossa fé. Invista, queridos, na sua fé. Trabalhe a sua fé. Amém? Trabalhe a sua fé. Para quando Golias aparecer, você dizer, rapaz, você é um incircunciso. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército de Deus? Diz, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu vou arrancar a sua cabeça, vou dar o seu cadáver às bestas da terra, às aves dos céus, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, só pode fazer isso quem está, irmão, com a fé sadia. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Na sequência, pastor Cirilo. Mas glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Hoje é noite de nós contarmos e anunciarmos os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Aleluia. Um culto como esse, irmão, é um culto que serve para nos inspirar mais ainda. Que serve para nos levantarmos por dentro. E nós ainda sabermos ainda que Deus é Deus. Não existe circunstância que possa parar o poder de Deus na nossa vida. Existe uma fé pequena. Existe a falta de fé. Aleluia. Glória a Deus. Esses 10 minutinhos que eu tenho para compartilhar algo com você, o tema dessa pequenos 10 minutinhos aqui dessa ministração é tudo é possível aquele que crê. Eu acho que Deus quer falar com você hoje a respeito de fé. Que eu creio que ninguém aqui, nenhum dos pastores aqui, consultou um ao outro que ia falar. Mas existe um Espírito Santo que ele trabalha em unidade. E eu acredito que ele quer trazer algo de especial para a sua vida hoje, para que você possa ser mais firme na fé. E eu queria compartilhar com vocês algo que está no meu coração. E desde março eu ando em cima de uma palavra que eu recebi da parte de Deus. E trazendo algumas coisas. Hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sempre estamos construindo alguma coisa, que seja no reino espiritual, que seja no reino material, não é assim? Nós estamos sempre alimentando, ou no reino natural, ou no reino espiritual. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa, irmãos, quanto às situações que se levantam na nossa vida. Quanto a palavra diz que um dia o mal chegará na nossa vida, irmão, ele chega, como chegou para o Brasil, como chegou para o mundo, e afetou cada um do indivíduo, e cada um se comportou de uma forma diferente, de uma forma peculiar. Mas os que perseveram na palavra de Deus, eles encontraram força e fé para combater tal situação. Amém, irmãos? E assim como o pastor Eduardo falou também, eu também trabalho no comércio.
E quando eu recebi um decreto do homem que a gente tinha que fechar e não tinha tempo determinado para abrir, irmãos, e a gente vive do comércio, e de repente aquela notícia, maldita notícia, estremece, irmãos, as nossas emoções, porque nós temos compromisso, nós temos pessoas que dependem de nós, famílias que dependem de nós, e nós temos compromissos, e de repente vem alguém, um pedaço de papel chegando lá, dizendo que a gente vai ter que fechar e não tem data prevista para abertura. E a gente começa a pensar, como é que vai ser amanhã? E a gente sai de um ritmo de trabalho e fica em casa. Dia, noite em casa. E isso mexeu muito com o meu emocional. E isso mexeu muito comigo e eu ficava pensando, mas Senhor, como vai ser? Será que chegou o fim? Como vai ser no meu trabalho? O que vai ser o amanhã? O que vai ser dos meus funcionários? O que vai ser? Como vai ser? O que a gente vai comer? Se você não vende, você não recebe. Se você não compra, você não vende. Enfim, para tudo. E eu muito inquieto, acordei por volta das 4 horas da manhã e botei uma rede lá no terraço, e ainda escuro, e eu fiquei ali, buscando do Senhor uma resposta. Porque homem nenhum poderia trazer palavra que pudesse me convencer de forma contrária. Mas Ele tem a resposta. Amém? E por volta das 3, 4 horas da manhã eu fiquei ali, orando ao Senhor, colocando diante do Senhor, colocando Ele à frente da situação. E por volta das 7h30, 8 horas da manhã, irmãos, Deus traz uma resposta. Amém? Deus traz uma resposta. Mas antes disso, eu queria deixar claro que aquilo que você constrói, aquilo que você alimenta, que é o teu espírito, através da tua oração, através da tua intimidade com Deus, isso vai trazer as respostas que você precisa. Porque isso vai canalizar um diálogo com Deus, alinhado à sua visão, alinhado à sua vontade, e aquilo que é gerado por fé dentro do teu espírito, quando você manifesta a Deus, Ele vem e traz a resposta que você precisa, independente das circunstâncias, independente da situação. Amém? Porque só Ele tem a resposta. Amém? Então eu queria deixar um texto para você que está aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que é um texto muito conhecido, que fala sobre o homem prudente e o insensato. Eu acredito que tem crentes imprudentes, e tem crentes prudentes, mas também tem crentes insensatos. E muitas vezes nós, por praticarmos a insensatez, não estamos colhendo os resultados que nós queremos. Muitas vezes, por não sermos prudentes na hora de colocar as coisas diante de Deus, ou de praticar ou ter uma vida diante do Senhor, uma vida digna, uma vida reta, uma vida de intimidade com Ele, talvez os resultados que Ele tem para a nossa vida não é por conta dEle, é por nossa conta, por nossa falha. E a Bíblia diz assim que, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, se nós não tivermos relacionamento com Deus, não tivermos intimidade com Deus, não estivermos alimentando o nosso espírito, vamos ficar como essa casa, alicerçada na areia. E quando vem a tempestade, vai bater e vai derrubar. Amém? Mas quando nós estamos ouvindo a palavra, praticando a palavra, nos firmando na rocha que é Jesus Cristo, pode vir o que vier. Sabe qual é o refúgio? O Senhor. No lugar secreto. Amém? E é lá que você vai encontrar
a resposta e a direção. Eu estava um farrapo. Eu estava sem alegria. Eu estava angustiado. Eu estava triste. Mas até orar. Mas quando a palavra chegou, chegou luz, chegou entendimento, chegou fé, chegou convicção, chegou esperança. E a palavra foi essa, lá em Isaías 43:19. E meu irmão, isso não tem como nós não acreditarmos nesse Deus maravilhoso. Não tem como nós não acreditarmos neste Deus maravilhoso. E é nessa palavra, irmão, que eu estou desde março sobre ela. Isaías 43:19 diz assim: isso eu saí da rede, fui para o quarto, um outro quarto lá de casa, que não tinha ninguém, fechei a porta, disse: Senhor, desde as 4 da manhã que eu clamo, que eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu coloco para você diante de ti, e eu não tenho ouvido a sua resposta. E eu não aguento tamanha angústia. Eu não posso ficar o dia todo preso dentro de casa com essa angústia. Tem que haver uma mudança. Eu sei que tu tens a resposta que eu preciso. E quando eu silencio, ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. E quando eu ouvi aquilo, sabe, acho que foi quando eu fiquei como Maria, quando chegou na presença de Isabel, que o menino lá se estremeceu, João Batista se estremeceu no ventre de Maria. Quando essa palavra penetrou no meu espírito, eu tremi assim e disse: eita, não tem espaço para preocupação, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Não limite as coisas à sua visão natural. Coloque a tua visão junto com a visão do Senhor. Ele vai trazer a resposta que você precisa. Ele vai tirar você de um lugar de falta e vai colocar você no lugar de abundância. Nós cantamos aqui. A abundância chegou, meu irmão. Usufrua dia a dia desse dia de abundância. Amém? Desse dia de vitória, porque Deus, Ele é Deus do impossível. Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade e de acordo com a tua fé. Quantas pessoas, se pudessem vir aqui na frente, falaria alguma coisa? Quantas pessoas têm um relato para contar, uma vitória para contar? Amém? E como é difícil ficar distanciado, se distanciar das pessoas, se distanciar da igreja. Ana foi acometida de alguns sintomas da Covid e eu tive que ficar 3 domingos em casa, sem poder vir ao culto, em respeito e cuidado com as outras pessoas. Eu não senti nada, mas ela sentiu. Sabe, irmãos, e eu estou aqui me regozijando na frente de vocês, porque isso faz parte do corpo de Cristo. Compartilhar as suas boas novas, porque isso nos fortalece por dentro, nos anima e nos faz ser mais vitoriosos, meus irmãos. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Sejam tremendamente abençoados da prática dessa palavra e que tenhamos um 2021 sem máscara. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz, boa noite. Que palavra abençoada, né? Que palavras, né? Nós estamos recebendo essa noite. Nós estamos sendo reabastecidos com a palavra de Deus. E essa palavra é maravilhosa. Nós passamos um ano de 2020, um ano que Deus falou para mim que é o ano da graça. É um ano realmente do favor de Deus. Aquele favor imerecido, de fato. O ano de 2020 foi um ano de celebrarmos realmente um ano da graça, o ano do favor de Deus, o ano que, como diz lá em Provérbios 16:15, é como a chuva na primavera. Esse é o favor de Deus, porque quando o rei ri, há vida. Então precisamos rir, mesmo tendo com máscara, estamos rindo dos problemas, das preocupações,
de todas as circunstâncias, adversidades, até mesmo do Covid. Esse é um ano onde nós vamos aprender muitas coisas, já aprendemos muitas coisas, porque ninguém faz uma prova sem antes ter uma lição. Mas Deus não fez uma situação para nós aprendermos alguma coisa. Mas diante dessa situação, nós estamos preparados para o ano de 2021. O ano, como o pastor Cirilo já colocou aqui, e não foi combinado, o ano da esperança. Sabe que em Amós, capítulo 3, versículo 12, Deus, ele diz o seguinte, ele diz que ele é como um pastor que tira a ovelha da boca do leão. 2 ossos, 2 orelhas, é dessa forma que ele livra. Você teria coragem de tirar da boca do leão a sua ovelha? Acredito que eu mesmo não teria, mas Deus tem. Podemos estar despedaçados, um pedaço para cá, um pedaço para lá, preocupados, mas Deus, ele junta tudo. Deus, ele faz grandes coisas. Esse é o favor de Deus, e ele nos livra. E nesse ano de 2020, ele nos livrou de muitas coisas. Ele nos livrou, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Você pode até estar sentindo medo, você pode estar sentindo preocupado, mas eu digo para você que a graça de Deus, ela aperfeiçoa as nossas fraquezas. É o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É desse jeito que Deus faz. É desse jeito que Eliseu tinha entendimento quando pediu para Elias uma porção dobrada. Quando em 2 Reis, capítulo 2, ele pede para Elias uma porção dobrada, é dessa forma que precisamos ter entendimento em relação a 2020, um pedido de uma porção dobrada. E Elias fala para Eliseu, você tem certeza de que você está pedindo? Porque se você me ver subindo, se você estiver próximo de mim, você receberá. Mas se você estiver longe de mim, você perecerá. Ou significa o quê? Que no ano de 2020, as pessoas que estavam coladas com Deus, as pessoas que estavam com intimidade com Deus, Deus estava dando uma porção dobrada. E o ano de 2021 vai ser um ano de porção dobrada. E eu vou explicar isso para você. E sabe que Eliseu, ele aprendeu a respeito disso? Porque em 2 Reis, capítulo 13, ele teve um encontro com o Deus Jeoás. Provavelmente você lembra dessa passagem, onde eles tiveram um encontro, Jeoás estava indo para uma guerra, e ele pede uma instrução para Eliseu. E Eliseu fala o seguinte, pega um arco, pega uma flecha, abre a janela e atira para o oriente. Jeoás, o rei, faz dessa forma que ele pediu. E ele ainda continua as instruções para aquele rei. Agora, você vai pegar as flechas e vai atirar no chão. Sabe que Jeoás, ele atirou 3 vezes, mas ele tinha mais flechas na aljava. Isso significa muitas vezes um aprendizado, que nós temos diversas flechas na nossa aljava e utilizamos poucas. O ano de 2020 foi um ano para aprendermos a respeito disso. Como o pastor Eduardo colocou no começo desse culto, não desista dos seus sonhos. Não desista da sua visão. Independentemente da sua idade, do seu tempo de igreja, do seu tempo de formação, não desista do seu sonho. Não desista da sua visão. Cada visão, cada sonho tem 3 etapas. Um nascimento, muitas vezes uma morte, mas como o pastor Eduardo falou, há um Deus da ressurreição. E nesse ano, o seu sonho, a sua visão está sendo ressuscitada. É desse jeito, a visão de Deus não tem tempo. Moisés, ele não teve o privilégio de conhecer a terra prometida. Você pode ter já visto essa passagem. Moisés chegou a olhar para a terra prometida e não entrou na terra prometida. Mas sabe que isso é um ensinamento limitado? E se eu disser para você que Moisés esteve na terra prometida? Se você for em Mateus 17:3, ele teve um encontro com Jesus.
E Jesus estava onde? Na terra prometida. Isso é visão, isso é sonho. E Deus faz dessa forma. Ele vai ressuscitar a sua visão e seu sonho. E para demonstrar para você que o ano de 2021 é um ano da esperança, é um ano do milagre que vai acontecer na sua vida, a ressurreição da sua visão e sonho. Você está lembrado que Eliseu pediu para Elias uma porção dobrada do seu espírito. Logo depois dessa passagem, em 2 Reis, capítulo 13, há uma nova história. Logo que acabou aquela situação, aonde o rei Jeoás atirou apenas 3 flechas, ele poderia ter atirado muito mais, e nós temos um aprendizado hoje que podemos utilizar mais flechas, acima inclusive de 3. E Eliseu ele foi sepultado, ele morreu. Só que continua uma história dizendo que os moabitas estavam invadindo aquela terra. E tinha uns senhores, umas pessoas estavam enterrando um certo homem. E quando eles olham para os moabitas, o que eles fazem? Jogam o rapaz dentro da cova. Quando aquele rapaz bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Você pode estar no poço, despedaçado, mas quando você toca em Deus, ressuscita a sua visão e o seu sonho. E tem uma melhor coisa para você agora. Lembrando, Elias deu uma porção dobrada, na verdade Deus deu uma porção dobrada. Elias ele fez 7 milagres. Até então, Eliseu tinha feito 13 milagres. Quando aquele homem caiu nos ossos de Eliseu, ele completou o 14º milagre. Dobrado. Mesmo morto, ele completou a porção dobrada. O inimigo não pode tirar o seu sonho, o inimigo não pode tirar a sua visão, porque é Deus que deu, e Ele vai proteger o seu sonho, e o seu milagre e a sua visão. Se você somar 7 mais 14, dá 21. Então, no ano de 2021, que é a virada da década, você vai ter uma porção dobrada. Então, não permita que o seu futuro seja uma extensão do seu passado. Eu vou repetir para encerrar. Não permita, simplesmente, que o seu futuro seja uma extensão do seu passado. Avance, porque aqueles que esperam no Senhor vão altos como a águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas sabe como o pastor Cirilo colocou, que esperança é esperar, mas não é ficar parado. Porque essa própria passagem diz que você vai voar, que você vai correr, que você vai caminhar, perdão. Então, não fique parado, meu irmão. E para encerrar, só para honrar esse casal, honrar essa igreja, nós passamos por um ano de 2020 de tribulação realmente. Um ano difícil, mas um ano de muito aprendizado. Mas nenhum momento esse casal deixou ninguém desamparado, e essa igreja também. Nós avançamos no propósito, nós avançamos nos sonhos de Deus, pastor, Ritinha, e eu gostaria de honrá-los nesse momento, porque há um favor de Deus nessa igreja. Sabe que quando Ruth, ela teve um favor de Deus, ela teve um favor de Deus porque ela tinha uma pessoa de Deus perto dela, que era Noemi, porque Ruth era moabita, então era uma pessoa realmente excluída. Mas ela tinha uma pessoa junto com ela que era o favor de Deus. E Boaz viu o favor de Deus em Ruth. E se você colar nesse casal, colar nessa igreja, permanecer firme, não é a respeito dessa igreja, mas como nós estamos aqui, é essa igreja. Então, você que está aqui nos visitando, se desejar ficar aqui, se Deus falar com você, colhe, né? Sirva essa igreja, sirva esse casal.
você vai ter um grande favor de Deus. Obrigado, pastor Eduardo, obrigado, Ritinha, por esse tempo de 2020. É uma honra servi-los e continuaremos para 2021 com a porção dobrada. Amém? Glória a Deus. O outro eu não limpei. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Aleluia! Ô, glória! Foi uma espada aqui. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, que alegria, né? Estarmos juntos hoje aqui, reunidos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, né, pastor Eduardo, por esse convite, surpresa, presente de Deus. Para mim é uma alegria estar aqui, estar com vocês. Eu amo demais vocês. Sou seu fã. Sou seu fã também, Ritinha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pastor Eduardo começou falando sobre Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Como eu sou o último, eu vou dar o tema da pregação de hoje. Amém? E o tema da pregação de hoje vai ser 5, né? 5 comigo. 5 fundamentos para vencer em 2021. Amém? Primeiro fundamento, creia no poder do Evangelho. Romanos 1,16, amém? Irmãos, você precisa crer nessa palavra. O Evangelho funciona, amém? A palavra de Deus funciona. Ela ilumina o nosso caminho. Pode vir escuridão, pode vir tribulação, pode vir trevas, mas se você tem a palavra, você não está no escuro. Esta palavra é o poder de Deus. Você não precisa temer, você não precisa se envergonhar do meio dessa geração perversa, incrédula, corrupta. Nós temos que brilhar com a luz e com o poder do Evangelho de Jesus. Amém? O Evangelho, irmãos, faz o que ele determinou que faria. Amém? Aquilo que está escrito já se cumpriu, aquilo que está escrito não passa. Céus e terra passarão, amém? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Então, nosso primeiro princípio aí para 2021, você precisa crer nessa palavra. O escritor de Hebreus diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então eu convido você, eu estimulo você, se agarre com mais intensidade em 2021 a essa palavra, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Segundo princípio, né? Medite no Evangelho. Pastor Marcelo, né? Falou sobre Tito 1:13, sobre a saúde da tua fé. Quem está doente, irmãos, não pode fazer muita coisa, amém? Se a sua fé está doente, você não vai ter muitos resultados. Você não vai ver os resultados da palavra, você não vai ver esta semente poderosa frutificando a 30, a 60, a 100. Amém, irmãos? A semente foi lançada, o semeador lançou, mas dependeu da saúde do coração para os resultados serem realmente correspondentes ao poder dessa palavra. Ele foi lançado à beira do caminho, mas não frutificou. Mas a culpa não é da palavra. Amém? A mesma semente foi lançada em terrenos diferentes. Quem determina o resultado somos nós. Se você agarrar essa palavra, você vai ver o poder de Deus. Então, nós precisamos, para ter uma fé saudável, precisamos meditar na palavra de Deus. Para prosperar em todos os nossos caminhos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Para ser bem sucedido em todas as coisas, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Para não murchar em nenhuma estação, nem em 2020, você precisa ser esta árvore plantada a ribeiros de águas, meditando na palavra de Deus. Aleluia! Deus é bom.
Essa palavra te leva a lugares que você jamais imaginou. Essa palavra te leva a fazer coisas que você jamais imaginou, pensou, cogitou. Essa palavra vai te colocar em lugares, vai te elevar para lugares que você jamais pensou. Esta palavra te promove, esta palavra te levanta, esta palavra te sustenta, esta palavra te dá vitória, esta palavra te faz andar sobre as águas, viver o sobrenatural de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga, eu vivo pela fé. Então, o nosso segundo princípio é meditar na palavra. O nosso terceiro é construir a nossa vida sobre a palavra, sobre a rocha, amém? O nosso pastor querido Cirilo falou sobre Mateus 7,24. Você precisa construir a tua casa sobre a rocha, querido. Senão ela vai cair, não é verdade? Jesus disse, grande foi a sua ruína. Eu chego a estremeço quando eu leio essa passagem, né? Porque, irmãos, o que Jesus fala é exatamente do jeito que ele falou. Jesus nunca exagerou em nada do que ele disse. Quando sai da boca dele, é exatamente o que vai acontecer, irmãos. Então, quem não está construindo a casa sobre a rocha, Jesus disse, grande ruína será. Então, nós temos que, sim, verdadeiramente, construir a nossa casa sobre a rocha. Amém? O nosso pastor empresário, eu não sei qual é que é o ramo dele, né? Vendas, né? Nosso pastor empresário aqui, ele teve que ficar firme na palavra. Ele teve que decidir, eu vou construir, a minha vida está apoiada sobre a palavra, e eu não vou ruir, eu vou permanecer de pé, firme nessa palavra. Então, irmão, se você quer a tua família de pé, se tu quer teus negócios de pé, se você quer os teus sonhos, as tuas visões, os teus milagres de pé, você precisa decidir construir a tua casa sobre a rocha. E construção, irmãos, não é um dia, amém, que se faz. Não é na segunda-feira, não é só no domingo na igreja, amém. Construção leva tempo. Construção leva dedicação. Construção leva esforço. Aleluia! Você precisa decidir construir a tua vida sobre a rocha. Colocar um tijolinho no teu casamento, um tijolinho na educação dos teus filhos, um tijolinho nos teus negócios e construir na tua vida, e nada vai poder desmanchar a tua casa, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus disse, quem edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Diga, ouvir e praticar. Tiago diz, quem ouve e não pratica, ele engana o próprio coração. Então diga, ouvir e não praticar é igual a se enganar. Diga, eu não vou ouvir, quer dizer, eu não vou ouvir e não praticar. Diga, eu sou um praticante operoso desta palavra. Aleluia. Aquele que fica na palavra jamais será envergonhado. Aquele que decide crer na palavra nunca será envergonhado, desamparado. Aquele que decide crer, permanecer em pé sobre a palavra, independente das circunstâncias, Deus lhe dará a salvação, o milagre, a vitória e a recompensa. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Nós temos o nosso quarto, terceiro, pastor, cadê? Ricardo, já falei? Não, seja guiado pelo evangelho, aqui isso é o meu, pastor Ricardo, aqui, utilize, amém? Perdão, gente, utilize o evangelho, amém? Ele falou sobre você utilizar várias vezes, utilizar, você tem que usar essa palavra. Amém? A palavra é espada. A Bíblia diz que a palavra é espada, que a palavra é fogo, que a palavra é martelo. Amém? Martelo que esmiuça a penha, que ela é fogo, que queima, né? Que queima a palha seca, que a palavra é a espada que penetra até dividir alma de espírito. Você tem que utilizar a palavra de Deus. Amém? Quando é que você utiliza a palavra de Deus? É quando você abre a sua boca. Amém? Quando é que você utiliza a palavra de Deus? É quando você está diante das circunstâncias, é quando o inimigo se levanta, é quando tribulações surgem, você decide não ficar calado, você decide abrir a sua boca, levantar um aleluia,
celebrar esta palavra, sorrir diante das circunstâncias, se alegrar por dentro, usando essa palavra. Irmãos, quando nós pregamos cura, curas acontecem. Quando nós pregamos prosperidade, prosperidade acontece. Quando nós pregamos o sobrenatural, o sobrenatural acontece. Quando nós pregamos sobre os dons do Espírito, o mover do Espírito, os milagres do Espírito acontecem, os dons são derramados, os dons começam a fluir. O Evangelho faz aquilo que nós pregamos. E se você abrir a sua boca, você vai ver os resultados do Evangelho através das palavras que saem da tua boca. Aleluia! Se a palavra não move a tua boca, ela não vai mover montanhas. Precisa primeiro mover a tua boca. Precisa primeiro mover o teu coração. E aí você vai ver montanhas se movendo na tua vida. Aleluia! E agora sim, só falta 1 minuto para acabar a pregação. A minha parte, 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, 16. Aleluia. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação de 2021 produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Amém? O nosso último princípio para 2021 é: seja guiado pelo Evangelho, pela palavra. Irmãos, qual é o caminho certo a tomar? É para a direita? É para a esquerda? É para frente? É para trás? É para cima? Ou é para baixo? Eu vou dizer para você, não é nenhum desses caminhos. O caminho certo é para dentro. Amém? Nós que vivemos pela fé, irmãos, nós não andamos pelo que vemos. Não é para a direita, ou é para a esquerda, para a frente ou para trás. Nós andamos pelo que cremos. Nós andamos pela certeza daquilo que cremos. Nós andamos pela o testemunho do Espírito Santo no nosso coração. Nós somos guiados por dentro, vivemos de dentro para fora, não de fora para dentro. Existe um manancial que flui do nosso interior, os rios de águas vivas do Espírito, e é de dentro para fora que ele sai. Se você aprender a ser guiado pelo Evangelho, nada vai atrapalhar a tua vida, porque você não vive pelas coisas que vê, mas vive pelas coisas que crê, e você deve ser guiado por dentro com esta palavra fluindo no teu coração. Seja guiado em 2021 para você viver sonhos, milagres e maravilhas e o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.